agora. Guarda ela, a família dela, Senhor Deus. Dá graça, Senhor, e sabedoria. Usa ela poderosamente, Pai, porque ela é tua filha e tua serva, Senhor. Te pedimos nessa noite, Pai, que todas as distrações, Senhor Jesus, seja tirada da nossa mente. Que possamos estar focados somente na tua palavra, Pai. Para que teu reino, Senhor, venha expandir nossos corações e ganhar almas para ti, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos nessa noite. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, igreja? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Fabrício, vai ficar na frente da câmera? Acho que não, né? O notebook? Vai? Irmãos, em primeiro lugar, agradeço a Deus por essa oportunidade, o nosso pastor, pela confiança, e dizer que estar aqui é uma grande responsabilidade. Pode se assentar, amém? E os irmãos intercedam para que eu consiga passar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, aquilo que Ele ministrou, e eu quero poder passar tudo com muita alegria para os irmãos, amém? O livro que nós iremos trabalhar, deixa eu ver como que eu me organizo aqui. Acho que eu vou pôr aqui do lado. Abra junto comigo em Êxodo 31. Êxodo 31. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Amém. Sobre algo extraordinário. Eu fiquei impactada com essa palavra. E eu espero poder passar para os irmãos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Êxodo 31. Que diz assim: O Senhor falou a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar em entalhes de madeira e para trabalhar em toda a arte. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os pertences da tenda, e a mesa com os seus utensílios, o castiçal de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar de incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes dos ministérios, as vestes sagradas de Arão o sacerdote, e as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo o que eu tenho mandado. Amém? Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida. Eu creio, Jesus, que o Senhor ministrará o coração de cada um de nós. Eu me coloco aqui como serva, Jesus, diante da tua presença. Usa-me como o Senhor desejar. Que o meu eu, Senhor, diminua e que o Senhor cresça. Pai, eu quero declarar nesta noite que este ambiente é teu, que a tua palavra é tua e que toda a honra, toda a glória seja ministrada ao Senhor. Eu me coloco mais uma vez, Pai, como serva. Faz o teu querer. Eu sou totalmente dependente de ti, Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Louva, Senhor, com palmas. Amém?
Esse texto, quando o Senhor ministrou ao meu coração em oração, o que Ele desejava que eu falasse com a igreja, eu confesso que eu fiquei impactada com a forma que Deus Ele detalha, os detalhes que há na sua palavra. Eu vou contextualizar um pouco para a gente dar uma resumida, até chegar ao capítulo 31 de Êxodo. No capítulo 24, Moisés ele é chamado ao Monte de Sinai para receber de Deus as tábuas dos mandamentos. Amém? Ele fica lá 40 dias e 40 noites sendo instruído pelo nosso Deus. Os capítulos seguintes vai ordenando ao Moisés para fazer o tabernáculo. Amém? Lugar de encontro, lugar de morada. Porque Deus ele queria poder habitar no meio do povo. E ali no Monte Sinai, o Senhor ordena tudo o que precisava exatamente ser feito, conforme Ele mandou, sem alterações, fazendo conforme o que Ele havia designado. Aqui nos ensina algo. Moisés ele fez exatamente como Deus havia o instruído e o ensinado. Quando Deus ele pede algo para as nossas vidas, não é para ser feito da minha forma, da sua forma. É para ser feito e obedecido conforme o Senhor mandou. E ali Moisés ele cumpre aquilo que o Senhor havia falado. E ele desce e começa a falar para o povo aquilo que o Senhor havia revelado no Monte Sinai. O princípio da obediência é você obedecer imediatamente aquilo que o Senhor pediu para ser feito. E ali Moisés desce, começa a fazer as características aí dos capítulos 24 até o capítulo 30 de como seria feito o tabernáculo. Quando a gente vai olhar o tabernáculo, ele vai simbolizar o plano de salvação de Deus para a humanidade. Ele vai apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que logo após lá no Novo Testamento, vai concretizar aquilo que o Senhor já havia feito lá no Velho Testamento. É muito lindo isso, porque nós lemos que o Senhor ele chama Bezalel pelo nome. É muito lindo porque em Isaías 43:1, ele chama nós pelo nome. Isaías 43:1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor Deus, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Somos filhos amados de Deus. E quando Deus ele tem algo para nos entregar, ele chama eu e você pelo nome. Assim ele fez com Bezalel. Ele chama Bezalel pelo nome e derrama sobre ele alguns dons, conforme nós lemos. Ele fala que ele encheu Bezalel do seu espírito de sabedoria, de entendimento e de habilidade de artes, para que ele pudesse construir o tabernáculo. E hoje o Senhor, ele falando ao meu coração, e isso é extraordinário, porque Deus, ele claramente fala aqui através do Velho Testamento que ele encheu aquele homem do teu espírito. É a primeira vez na Bíblia que ele fala claramente que ele desceria o seu espírito na vida de um homem para fazer aquilo que ele precisava ser feito. Na nossa vida não é diferente. Quando o Senhor ele tem algo para fazer, ele vai te chamar pelo nome e ele vai fazer o que ele precisa fazer. O Espírito de Deus foi derramado sobre ele e ele fez a construção do tabernáculo, como a gente vê aqui no contexto e na história. Isso nos mostra que quando Deus ele quer nos capacitar com a inteligência, com a sabedoria, não importa de onde nós viemos, não importa o que nós fizemos anteriormente, se nós escolhermos viver uma vida temente ao Senhor e escolher andar com Ele, Ele vai descer sobre mim e sobre você o Espírito de Deus. Para que nós venhamos fazer diferença não só dentro da casa do Senhor, mas também lá fora, através das nossas vidas, fazendo a diferença neste mundo. Bezalel era um homem
que ele era obediente, porque senão o Senhor não teria derramado sobre a vida dele o Espírito de Deus. Nós também podemos interpretar que Bezalel era alguém que temia a Deus, era um homem reto diante da presença do Senhor. Para que o Senhor ele derrame sobre a minha e a sua vida, nós precisamos, o Espírito de Deus, nós precisamos querer obedecê-lo, temê-lo. Não adianta nós querer que o Senhor encha-nos da tua presença sem andar reto diante da tua casa. Nós precisamos escolher entre viver o que Deus pede para nós vivermos, que é a melhor escolha, do que o que há no mundo. Nós não podemos imitar o mundo, nós não podemos amar o mundo, porque não tem como o Senhor habitar em templos vazios e sujos. Nós precisamos entender que para que o Espírito de Deus nos encha e nós venhamos ser cheios, nós precisaremos ser diferentes. Nós precisaremos escolher viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí a gente começa a ver o quanto o nosso Deus ele é terrível, porque se você for olhar, o nome de Bezalel significa sombra de Deus, ou protegido por Deus. Olha o quanto é lindo esse significado, sombra de Deus. Eu quero ser uma sombra de Deus nesta noite, você quer? Que as nossas vidas venhamos nesta noite, o nosso coração venhamos querer ser sombra de Deus, ter intimidade com o nosso Deus. Porque quando eu olho para o significado desse homem, a Bíblia não informa muitas características de quem ele era, Ele fala que ele era da tribo de Judá, filho de Uri, mas ele era desconhecido, ele era alguém comum, como eu e você. Mas o Senhor achou graça nos olhos dele, porque eu tenho certeza que aquele homem temia ao nosso Senhor. Eu e você nessa noite precisamos temer ao Senhor, precisamos temer a palavra do Senhor, para que o Espírito seja derramado sobre nós. Nós precisamos viver esse ano de 2026, uma vida de intimidade com o nosso Deus. Março pede para que nós venhamos ter uma vida íntima com o nosso Senhor, não uma vida de aparência como já foi falado aqui. No altar eu sou uma pessoa, quando eu desço eu sou outra, quando for lá fora eu sou outra. Não, Deus não quer isso de mim e de você. Ele quer que eu e você tenhamos constância, eu e você venhamos viver uma vida reta e santa diante da presença do Senhor, porque se esse homem não tivesse o temor, a obediência, Deus não teria derramado sobre ele o Espírito. Será que eu e você estamos preparados para receber tudo aquilo que o Senhor tem a entregar para as nossas vidas? É uma responsabilidade muito grande você receber o Espírito de Deus. É uma responsabilidade muito grande você decidir se colocar na posição de Deus e viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas independente daquilo que você tem vivido, escolha hoje viver a vontade de Deus. Escolha e queira hoje ser cheio da presença, cheio do Espírito, para quando nós venhamos viver em qualquer outro ambiente, fazer a diferença daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Beliel, ele foi diferente. Ele montou o tabernáculo, porque não era fácil. Se você for ler aqui as características de como seria, era algo bem detalhista. E Deus derramou o Espírito dele sobre aquele homem para fazer cada detalhe e ainda liderar com a ajuda de alguns auxiliadores. O Senhor falava ao meu coração que se eu e você sermos filhos obedientes, Ele tem uma porção diferente para a minha e para a sua vida nesta noite. Se eu e você crer, temer e estivermos dispostos a viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas, nós seremos diferentes nesta geração, neste ano de 2026. Março é o terceiro mês do ano. E nós precisamos entender que quando nós nos associamos a coisas mundanas, que não é da vontade de Deus, nós afastamos o Espírito, nós afastamos a presença do Senhor das nossas vidas. E Ele falava comigo que se eu e você guardarem em nossos corações aquilo que Ele tem para fazer, nós seremos diferentes nessa geração. Nós precisamos entender que quando nós não guardamos aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, nós estamos sendo desobedientes. Ele foi obediente, ele fez tudo conforme o Senhor havia pedido. Será que eu e você nesta noite temos sido obedientes diante da presença do Senhor?
Será que eu e você temos crido naquilo que o Senhor tem declarado? Esse ano foi declarado uma palavra sobre as nossas vidas, que nós viveremos a bonança, a transformação, se nós tivermos fé. Será que realmente nós temos crido nesta palavra? Será que realmente nós temos obedecido aquilo que o Senhor tem feito e pedido para nós? Bezalel obedeceu. E hoje, nós sabemos que muitos utensílios foram usados para o tabernáculo. E aí, eu vou falar sobre 3, o ouro, a prata e o bronze. O ouro e a prata, ele vai representar pureza, santidade, purificação, resgate de almas. Quando você lê lá em Êxodo 28:36, ele fala que também farás uma placa de ouro puro e nela gravarás santidade ao Senhor. O ouro representa a santidade. Nós precisamos estar diante da casa do Senhor, sendo transformados, lapidados em todo o tempo, para que haja santidade em nossas vidas. O ouro, ele passa por um processo de purificação pelo fogo. O fogo representa o Espírito Santo, a presença que nos conscientiza dos nossos pecados, que nos mostra o que nós precisamos ser transformados. E será que nós temos dado os ouvidos à voz do Espírito Santo para sermos transformados? Para o mês de março, Deus quer que nós venhamos ser santos diante da presença dEle. A prata, ela também passa por um processo de purificação. Lá em Malaquias diz... Malaquias 3:3, e ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, com quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Nesta noite nós seremos purificados pelo Senhor, porque nós somos os sacerdotes desta geração. Nós precisamos nos purificar diante da presença do Senhor. E o Senhor tem cada dia mais nos alertado, olha, não é dessa maneira que eu quero, eu preciso de uma posição, de uma mudança. E nós precisamos entender que para você poder ser cheio da presença do Senhor, precisa passar por um processo de purificação. Filipenses 2:13 diz que Deus opera em nós o seu querer segundo a sua vontade. Não adianta a gente ficar tentando fazer ao contrário daquilo que Deus nos pediu para fazer. Quando Ele diz que precisa ser feito, é a obediência imediata. Nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor. E quando a gente vê grandes homens da Bíblia, grandes homens de Deus como Josué e como Eliseu, eles foram homens obedientes e retos diante da presença do Senhor. Eles ficaram ao lado de grandes homens de Deus como Moisés e Elias. E eles viveram algo extraordinário diante desta terra. E é muito incrível a forma que Deus fala que Moisés, ele transfere a autoridade para Josué. Deus, ele pede para que Moisés transfira a autoridade para Josué, perdão. E quando a gente lê em 2 Reis 2:9, Elias pergunta a Eliseu o que ele quer. E ele pede porção dobrada do Espírito. E quando eu li essa mensagem, eu falei, Jesus, a gente pede tantas coisas, né? Será que a porção dobrada do Teu Espírito poderia vir sobre nós nesta noite? E eu ali no meu quarto, eu falei, Senhor, eu quero essa porção dobrada. Eu ainda sou um bebê diante da Tua presença, mas eu quero me colocar diante da Tua presença para receber essa porção dobrada. Porque se a Tua palavra diz que nós, se pedimos, nós recebemos, é isso que eu quero para essa nova estação de março. O Senhor já nos prometeu muitas coisas. O Senhor já nos prometeu que nada vai faltar. Mas eu quero pedir algo diferente nesta noite. Senhor, dai para a Tua igreja, dai para a minha vida uma porção dobrada do Teu Espírito. Nós precisamos de muitas coisas para sobreviver. Mas a Tua porção dobrada é o que nós mais necessitamos nessa estação.
Quando você começa a ler os textos e você começa a ver a forma em que os profetas eram usados naquela época, você começa a falar: Senhor, faz de mim o profeta desta época para restaurar as vidas que precisam ser restauradas. Nós precisamos, em nossos corações, ter refletidos que a presença do Senhor é o que mais precisamos nessa nova estação do ano. Você sentou e parou para refletir sobre tudo que você queria material? Você fez um plano espiritual para que o Senhor dobrasse sobre você a presença do Espírito? O que tem te impedido de crescer diante da presença do Senhor? Hoje, neste dia, Ele diz para mim e para você que Ele tem uma porção dobrada nesta noite. Eu não sei se você está ligado, eu não sou a melhor pessoa para falar, ou correto, enfim. Mas Deus, Ele delegou ao meu coração que nesta noite, Ele está descendo sobre este lugar uma porção dobrada do seu Espírito. Há algo diferente nesta noite, que se eu e você estivermos atentos, nós sairemos daqui diferentes. O Senhor falava ao meu coração que há uma estação nova para esta igreja, que há uma estação nova para os membros dessa igreja, que se eu e você estivermos dispostos, nós seremos transformados pelo poder do Espírito. Da mesma forma que Ele fez a vida daquele jovem, daquele homem, Ele pode fazer na minha e na sua vida. Ele pode fazer de mim, de você, alguém diferente nesta geração, neste tempo, para ajudar a crescer o reino e ajudar vidas que nesse exato momento têm sido ceifados pelo diabo. Há uma porção dobrada que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Há uma porção de entendimento, há uma porção de conhecimento, há uma porção de sabedoria, para que Ele desça sobre nós esta noite. Eu não sei você, mas eu almejo essa porção dobrada. Eu falei: Senhor, eu sei que eu tenho muitas e muitas expectativas para o ano de 2026, mas o que eu mais quero é a Tua porção dobrada. E aí, quando a gente volta ao texto, é muito incrível a forma que Deus Ele fala nesse versículo. Que Ele levanta a Aiolabe, filho de Azameque, da tribo de Dan, e deu a ele sabedoria ao seu coração, e de todos que eram hábeis, para que façam o que Ele havia ordenado. Você que há muito tempo tem sido pressionado a desistir. Você que há muito tempo não tem feito aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer. A partir de hoje, se você crer nesta palavra, você será transformado. Você alcançará a força que você precisa para exercer os dons que Deus um dia te entregou. Deus falava ao meu coração que há muitos dons enterrados. Há muitas vidas que lá no primeiro amor revelava, profetizava, entregava aquilo que o Senhor havia dito para entregar. E tem enterrado os seus dons. Tem tido medo de fazer a vontade de Deus. E Deus nesta noite, Ele quer entregar na sua vida a renovação do teu entendimento, a renovação do seu dom, porque não depende dele, depende de mim, de você, de ter uma atitude, um posicionamento de fé, para agir conforme a vontade dele. Deus, Ele falava ao meu coração, de forma muito humilde, muito simples, que aquele que quiser, Ele vai derramar nesta noite
dons espirituais para fazer a vontade dele dentro do templo, da igreja, da presença do Senhor. Porque há um crescimento sobre este lugar. Só que nós precisamos estar atentos àquilo que ele tem falado, para que nós venhamos andar junto com esse crescimento. Porque o Senhor, ele só vai dar para mim e você quando nós abrimos os nossos corações e estivermos dispostos a receber o que ele tem entregado. Deus levantará neste novo tempo mestres, evangelistas, profetas. Deus levantará nesta igreja pessoas dispostas, porque é isso que o reino precisa para receber a porção dobrada do Espírito. E também levantarão pessoas auxiliadoras para ajudar no crescimento deste lugar. Deus conta comigo e com você para o crescimento desta igreja. E que nós venhamos esta noite receber aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos. No meu particular, eu recebi aquilo que o Senhor falou comigo. Que você nesta noite receba e venhamos nesta estação fazer a diferença. Não se acanhe mais. Faça aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Hoje Ele tem uma porção diferente neste lugar, para mim e para a sua vida. Cabe a você receber. Amém? Louve ao Senhor com palmas. Eu gostaria que o pastor Daniel fizesse uma oração, profetizando sobre as nossas vidas essa palavra. E que nós venhamos literalmente receber a porção dobrada do Espírito. Porque eu creio que o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Nós temos tanto a aprender. Eu tenho tanto a aprender e eu quero essa porção dobrada do Espírito. Então, igreja, se coloque de pé. O Senhor vai fazer uma oração. E que você venha receber essa palavra nesta noite, porque ela foi designada por Deus. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus.